Olá! O Repórter Canção Nova é uma homenagem ao Papa Emérito Bento XVI, que faleceu aos 95 anos. Vamos recordar a vida de fé e a vocação de Joseph Ratzinger. Foram 8 anos à frente da igreja, antes de surpreender ao mundo com sua renúncia. Um mestre da fé, considerado o maior teólogo da história contemporânea, que nos ensinou que Deus é amor. Foi um dos pontificados marcantes da história da Igreja. Bento XVI provocou uma revolução por meio do silêncio e da oração. A trajetória de Joseph Ratzinger, o Papa alemão que abalou o mundo ao renunciar em 2013, você confere agora. A reportagem é de Pedro Teixeira. Plena libertate declaro, renunciare ita da die, me ministério episcopi Rome. É realmente isso que nós ouvimos? Todos nós fomos surpreendidos e também nos perguntávamos o que isso significava para o futuro da igreja. Todo mundo saía das suas salas, mas vocês ouviram? E a renúncia de um Papa não é algo que acontece a cada ano. Gosto de jardins. Reservo a ele parte do meu tempo, desde que me tornei Papa Emérito. Papa Emérito. Bispos se tornam eméritos a partir dos 75 anos de idade. Ser Papa, com esse título, pode-se dizer, é um acontecimento inédito na história da Igreja. Assim como minha renúncia, dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes, em 2013. No consistório, todos aguardavam o anúncio da canonização de 3 mártires. Ali, fiz a leitura oficial de minha decisão. Qua propter bene consus pontes huius actus, plena libertate declaro, me ministério episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum summum pontificem. Surpresa total, né? Porque nós, bispos, cardeais, que estamos mais distante, né, ali da Cúria Romana, das atividades mais diretas ligadas ao Santo Padre, nós fomos totalmente surpreendidos. Pegou não só católicos de surpresa, mas o mundo de surpresa. Quer dizer, desde Clemente VII nós não tínhamos uma renúncia. E o que acontece então? Meu recolhimento se comprometia ainda mais com a oração pelo crescimento da Igreja. É confortador pensar que a gente tem ainda o nosso Bispo Emérito de Roma, o nosso Papa Emérito Bento XVI, rezando pela Igreja, rezando pelo nosso Papa hoje, Francisco, e que continua ainda o seu trabalho intelectual. Bento XVI nos ensinou novamente o significado da oração, da reflexão, da pertença à Igreja. Já houve 6 casos de renúncia ao longo da sucessão petrina, mas nenhuma por saúde debilitada. Poucos sabem, eu perdi a visão do olho esquerdo em 1994.
Também tenho problemas auditivos. A falta de recurso sensorial pode até se superar, mas naquela data eu já tinha 85 anos, mais de 60 deles dedicados à vida sacerdotal. Uma decisão como a de abdicar deve ser ponderada e refletida por longo tempo. In questi ultimi mesi ho sentito che le mie forze erano diminuite e ho chiesto a Dio con insistenza nella preghiera di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere la decisione più giusta, non per il mio bene, ma per il bene della Chiesa. Já havia, creio eu, mais de 600 anos desde a última renúncia de um Papa. De modo que esse impacto foi muito grande, embora o Papa Bento XVI já tivesse acenado algumas vezes sobre a possibilidade da sua renúncia. Inclusive a visita que ele fez ao túmulo do Papa Celestino V, e nós sabemos que justamente esse Papa havia renunciado ao pontificado. Voltou à sua vida de mosteiro, ele era um religioso. Para mim, todavia, a decisão parecia tão evidente que não foi um doloroso conflito interior. Eu tinha a consciência da responsabilidade dessa escolha e de sua gravidade, algo que exige exame contínuo e escrupuloso diante de Deus e de si mesmo. Isso sim, mas não no sentido de que isso, digamos, me dilacerou. Foram 8 anos de pontificado, mas ele marcou essa década, marcou uma geração de religiosos, de sacerdotes, de seminaristas e de leigos que viram na figura dele o sucessor de Pedro, sim, como vem no Papa Francisco, mas viram nele também um mestre espiritual. É inegável que você crie identificações com as pessoas na igreja, pessoas distintas se tornam referências de fé para você. Bento XVI tornou-se uma grande referência universal. Durante o período do pontificado do Bento XVI, os peregrinos iam a Roma para escutar o Papa Bento XVI, as suas belas homilias, quase que comparáveis aos padres da igreja primitiva, entende? E os seus escritos estão sendo todos hoje traduzidos, a coleção completa dos seus escritos. Assim como a branca fumaça que anunciou o meu pontificado enquanto Papa, eu não poderia dar início a questões de longa duração. Eu acho que o pontificado dele foi um pontificado muito importante, sobretudo por esse aspecto de ter sido um mestre da fé. Ele mesmo dizia que ele é um teólogo e gostava de escrever, gosta de escrever, gosta de ler, de estudar teologia, de se ocupar da teologia. La parola amore oggi è così sciupata, così consumata e abusata che quasi si teme di lasciarla affiorare sulle proprie labbra. Eppure è una parola primordiale, espressione della realtà primordiale. Noi non possiamo semplicemente abbandonarla, ma dobbiamo riprenderla, purificarla e riportarla al suo splendore originario perché possa illuminare la nostra vita e portarla sulla retta via. A sua obra nasce do seu ministério, nasce do seu trabalho como professor, sim, mas como seu trabalho como bispo, arcebispo, e, sobretudo, no seu trabalho junto à Congregação da Doutrina da Fé. Entendido esse contexto, você percebe que a obra dele, embora não tenha um grande esquema geral, como se ela tivesse pré-concebida a partir de um projeto, ela é uma obra orgânica. Ela é uma teologia profundamente eclesial. Ela é uma teologia que dialoga com a filosofia, sim, mas ela é uma teologia que ela quer discutir, sobretudo, ela quer amadurecer, antes de tudo, a fé da igreja que nos foi legada. Então ele dialoga o tempo todo com os padres da igreja e ele dialoga o tempo todo com a Sagrada Escritura. E com os homens,
O diálogo cristão é mais que um ato de reciprocidade de amor. É essencial para uma fé verdadeira. Sento realmente un santo dovere di fare tutto il possibile per arrivare alla comunione piena e sono molto grato per la vostra preghiera e per la vostra seguita. Precisamos subir as montanhas e não descer da cruz. A reflexão não redime sacrifícios. Muito de minha obra tem como base o diálogo com homens da igreja, teólogos, correntes laicas, próprias do mundo moderno e pós-moderno. Ele não é apenas um pregador para membros da igreja. Ele não fala só para quem já está no banco das nossas igrejas. Ele vai anunciar a palavra de Cristo nos termos que o mundo precisa ouvir. Questa comunità, ma lasciarci chiedere che cosa possiamo fare noi per dare nuova vitalità alla fede cattolica. E direi un primo punto è certamente un messaggio semplice, profondo, comprensibile. Importante che il cristianesimo non appaia come un sistema difficile. Eu estava consciente que meu dever era de outro tipo. Eu deveria, antes de tudo, buscar mostrar o que significa a fé no mundo de hoje. Colocar novamente em destaque a centralidade da fé em Deus e dar aos homens a coragem de crer, a coragem de viver de modo concreto a fé neste mundo. Fé e razão são os valores nos quais reconheci a minha missão. E por isso, o tempo de duração do meu pontificado não era importante. Ele se caracterizou como um Papa muito sábio, muito culto, com uma percepção teológica da Igreja e das questões relativas à Igreja e à vida cristã muito bonita, muito profunda. Foi um homem que realmente ajudou a Igreja muito a aprofundar a fé, e isso dentro da cultura atual do mundo, quer dizer, confrontando-se com a inteligência mundial, com o mundo acadêmico mundial, muito secularizado hoje, e onde a religião não tinha digamos, muito destaque, e ele conseguiu, de fato, trazer a religião, a fé cristã, de novo, para dentro da discussão mesmo do grande mundo acadêmico. Ah, o mundo acadêmico. O início da caminhada de fé para muitos jovens. Bento XVI ele mostra-se muito fiel ao magistério da Igreja, à Sagrada Tradição e às Sagradas Escrituras. Então, de uma certa maneira, isso me cativou, ao ver que aquilo que ele falava e aquilo que ele pedia era aquilo que ele fazia. Nunca se sabe o quanto um gesto de um Papa pode tocar o coração de cada um, a ponto de desejarem estar entre o povo e a cruz. Quando eu tinha por volta dos 12, 13 anos, uma cena me marcou profundamente, que foi uma celebração da Sexta-feira da Paixão do Senhor, em que ele estava presidindo, e no momento em que ele despoja-se da casula, da mitra e dos múleos e vai em direção à cruz do Senhor para venerá-la. Veja, essas pequenas coisas mostram que ele, muito além de qualquer caricatura que possa ter sido formada aqui, demonstra aquele amor de Cristo nos detalhes. Os detalhes. Até meu lema, cooperador da verdade, imagem do brasão do Papa, é inspiração para muitos jovens no serviço à Igreja. O pensamento de Bento XVI hoje é ver uma reatualização do pensamento da Igreja, da forma como ele sabe repassar, da forma como ele sabe fazer. É importante porque ele nos mostra que os valores precisam ser reafirmados na sociedade de hoje e mostra que eles não são coisas antigas, mas são cada vez mais atuais. Renúncia é sinônimo de sacrifício, de abandono, algo muitas vezes encarado como negativo. Mas do ponto de vista espiritual, ela pode suscitar novo sentido a uma caminhada.
Eis-me finalmente na Fazenda Esperança. E nós já antes dele tínhamos, menos eu sentia forte, a gente tem que descentralizar e entregar para a nova juventude. Não pode ficar tudo numa pessoa. Mesmo que se Deus te escolheu como fundador, nosso caso são 4, mas não é para sempre. Fascinou-me este modo de viver e deu novo impulso à minha vida como franciscano. Isso para dar um impulso e depois deixar outros levar e ficar junto, não morremos. Com a vinda dele, ocorreu um tsunami de pedidos de diocese de todo o mundo. Então, agora que se completa 10 anos da vinda do Papa Bento XVI na Fazenda, simplesmente triplicou. E isso se deve à visibilidade da presença que o Papa deu a nós. Deus não força, não oprime a liberdade individual, pede sua abertura daquele sacrário da nossa consciência. A tarefa do Papa é renovar nos corações essa luz que não ofusca, pois quer iluminar o íntimo das almas que buscam o verdadeiro bem e a paz que o mundo não pode dar. Um doutor da igreja que ensinava como um professor. No próximo bloco, vamos relembrar os 8 anos de pontificado de Bento XVI. Bento XVI falava às multidões com a profundidade de um doutor da igreja e a simplicidade de um professor. Ratzinger teve o pontificado marcado por embates na defesa da fé. 11 de maio de 2007. Fazia um frio atípico para o outono quando cheguei a São Paulo. Nenhuma novidade para os europeus, especialmente eu, um alemão. Mas a acolhida do povo brasileiro logo mudou o clima. O calor humano tomou conta da noite no estádio do Pacaembu. E aí os jovens foram realmente assim muito felizes. Eles acolheram o Papa, abraçaram, subiram ao palco. Ele se sentiu imediatamente muito acolhido e muito feliz. No Mosteiro São Bento, 10.000 pessoas me aguardavam. Tinha muita gente que vinha, que do lado de fora cantava, gritava, queria ver o Papa, não sei o quê. E ele começou a ir à janela mais vezes. Foi muito bonito, porque ele sentia que o povo queria muito a ele. Ainda em São Paulo, no dia seguinte, as nuvens receberam o anúncio da canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Antônio de Santana Galvão. Foi realmente assim, muito importante, porque nós conseguimos que ele viesse a São Paulo, porque ele vinha para Aparecida. Só que nós pedimos que ele canonizasse Frei Galvão. E ele aceitou de vir, porque então ele veio para São Paulo, celebrou aquela grande missa de mais de 1 milhão de pessoas, e com toda aquela recepção durante o dia, lá no Mosteiro de São Bento, com o povo sempre ali. Ele se sentiu muito feliz. E a partir daí, ele teve um relacionamento assim também muito fraterno, muito amigo com a Igreja do Brasil. Canonizou Santo Antônio de Santana Galvão quando eu era arcebispo de São Paulo e, portanto, eu tive alguns momentos de convivência muito próximos do Papa Bento XVI e pude sentir também a figura muito interessante deste Papa, que era muito simples, era muito humilde e sabia ouvir muito. Oficialmente, o objetivo principal da viagem ao Brasil era a abertura da 5ª Conferência Nacional dos Bispos Latino-Americanos, o CELAM.
Em 2005, tínhamos decidido que esse evento seria realizado em Roma mesmo, mas naquele mesmo ano conheci Dom Damasceno. E o convidei pessoalmente, em 2005, levando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, lhe dei de presente, de recordação. Ele não conhecia o santuário, conhecia só de nome, e naquela época eu convidei: Santo Padre, o senhor está convidado a visitar a Aparecida. E ele guardou no seu coração, mais do que na sua memória, esse convite. Esse convite foi feito formalmente através de uma carta, acompanhando esta imagem que eu lhe dei de presente. E pouco tempo depois, o Papa Bento nos respondeu, justamente dizendo que agradecia o convite e que veria a possibilidade de atender o meu convite. Enfim, Aparecida, no Seminário Bom Jesus. A essa altura, já no ritmo do jeito brasileiro de acolher, passei a me sentir em casa. Foi emocionante, porque nós fomos treinados para não nos dirigirmos a Ele, e quando foi a surpresa de cada um, que Ele veio até nós, estendendo a sua mão e nos cumprimentando. Então foi muito emocionante esse primeiro contato com o Papa Bento XVI. Como é bom estarmos aqui nesta Basílica Mariana, para onde neste tempo convergem os olhares e as esperanças do mundo cristão, de modo especial da América Latina e do Caribe. Finalmente, o objetivo principal da visita, a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana. Das 5, a única realizada num santuário foi a conferência aqui em Aparecida. Se ascenderam aos céus. O estreitamento com a Igreja do Brasil me fez bem. Até então, sendo ele alemão, o modo de se comportar, né? Até a bênção parecia que é um pouco tímido. No Brasil, ele abriu o sorriso e ele aprendeu a sorrir. Com o tempo, as forças físicas se declinam. Somente elas poderiam limitar o andamento de meu pontificado, e não os embates promovidos pelo mundo moderno. Hoje já não tenho o mesmo vigor de 19, quando fui nomeado prefeito da Congregação da Fé por João Paulo II em 1981. Confesso, uma posição das mais incômodas para mim. E ha rivestito questo compito praticamente per quasi tutto il pontificato di Giovanni Paolo II, perché il Papa Wojtyła lo stimava moltissimo e quindi lo voleva fortemente come prefetto della congregazione, lo stimava come teologo, lo stimava per la sua sintesi straordinaria di intelligenza e spiritualità, e anche per il suo equilibrio nell'affrontare i temi della Chiesa.
E quindi c'è stata una sintonia e una collaborazione fra Papa Giovanni Paolo II e il Cardinale Ratzinger, che è una delle dimensioni più importanti probabilmente dello stesso pontificato di Papa Wojtyła. Os enfrentamentos do mundo moderno eram presentes: corrupção, pedofilia, aborto, heresias. Entre tantos embates, um deles me afetou: Richard Williamson. Após o decreto que revogava a excomunhão, ele provocou grande ira na Europa ao negar o Holocausto. Eu não tinha conhecimento de sua posição negacionista. Em 2006, visitei Auschwitz. O Holocausto é um fato diretamente sensível para alemães e judeus, e a toda a humanidade. O diálogo precisa ser constante num mundo multifacetado. A religião é uma ponte entre diferentes culturas, raças e religiões. Ao longo do meu pontificado, incentivei essa travessia. Em 2008, já no terceiro ano de papado, houve uma série de denúncias sobre abuso sexual infantil por parte de membros do clero. Foi uma das crises mais sérias da Igreja. Encontrei-me com vítimas nos Estados Unidos e na Austrália, para pedir perdão em nome da Igreja. Também expressei em carta minha perplexidade às vítimas da Irlanda e, por discurso, às de Malta. Ha definito chiaramente che l'abuso sessuale commesso da sacerdoti nei confronti di bambini è un abuso del corpo di Cristo. Il Cardinale Ratzinger, prima della sua elezione, è riuscito a portare l'autorità e la responsabilità per diciamo, il processo canonico nei confronti di questi atti e di questi crimini dalla Congregazione per il Clero alla Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui lui era il prefetto, il capo. Quindi il Papa poi nel 2010 ha revisionato la legge della Chiesa in merito. Da quel momento sono stati inclusi ad esempio i reati di possesso e disseminazione di pedopornografia. Talvez poucas pessoas saibam, como prefeito da Congregação da Fé, eu já havia pedido mudanças no Código de Direito Canônico. Embora a pena por pedofilia praticada por um clérigo já constasse no documento, a partir de então ela passou a constar entre os crimes mais graves da Igreja, tanto quanto os delitos cometidos contra a Eucaristia e a quebra de confissão. O Bento XVI ele foi um grande promotor da purificação dos quadros eclesiais, exigindo os sacerdotes que sejam fiéis à sua ordenação. Então ele dispensou do ministério muitos que não correspondiam a essas exigências. Distinguiamo forse la motivazione specifica di quelli che si sentono scandalizzati da questi crimini che sono stati rivelati in ultimi tempi. Posso capire che in vista di tali informazioni, soprattutto se sono vicini a persone proprie, uno dice: questa non è più una mia Chiesa, la Chiesa era per me forza della umanizzazione, della moralizzazione. Se rappresentanti della Chiesa fanno il contrario, non posso più vivere con questa Chiesa. Io penso, parlando con queste persone, dobbiamo andare fino al fondo a questa questione: che cosa è la Chiesa, che cosa è la diversità, perché sono nella Chiesa anche se ci sono scandali, umanità terribili, e così rinnovare la consapevolezza della specificità di questa essere Chiesa, del popolo da tutti i popoli che è popolo di Dio, e così imparare a sopportare anche scandali e lavorare contro questi scandali, proprio essendo nell'interno
desta grande rete del Signore. Ele começou a tomar medidas muito radicais, realmente muito fortes. Ele combateu de toda forma, ele combateu digamos, esse escândalo todo, essa crise toda. E depois legou isso também para o Papa atual, que também assumiu essa questão de que nessa matéria tollerância è zero. Nel 2011, nel pontificato di Papa Benedetto, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha scritto a tutte le conferenze episcopali una lettera in cui non solo veniva spiegata la legislazione nuova, le nuove norme, ma ha chiesto a tutte le conferenze episcopali del mondo, che sono circa 110, di produrre una prima bozza per linee guida che poi sarebbero state riviste e poi diciamo, approvate per il territorio di ciascuna di queste rispettive conferenze episcopali. In questo documento della Congregazione per la Dottrina venivano spiegate 5 aree che dovevano essere e devono essere coperte dalle linee guida. A partir daí, os bispos passaram a ser obrigados a comunicar os casos de pedofilia à Santa Sé. Convocou, no meio de tanta crise, um ano sacerdotal, então redescobriu o papel dos sacerdotes na igreja. Esse ano sacerdotal ajudou os padres de novo a erguer a cabeça e poder dizer que, afinal de contas, os padres não podem ser acusados disso. Existem padres, sim, mas não os padres não podem ser acusados disso. E così è successo che proprio in questo anno di gioia per il sacramento del sacerdozio siano venuti alle luci i peccati di sacerdoti, soprattutto l'abuso nei confronti dei piccoli, nel quale il sacerdozio come compito della sua premura di Dio a vantaggio dell'uomo viene volto nel suo contrario. Anche noi chiediamo insistentemente perdono a Dio e dalle persone coinvolte, mentre intendiamo promettere di voler fare tutto il possibile affinché un tale abuso non possa succedere mai più, promettere che nella missione al ministero sacerdotale e nella formazione durante il cammino di preparazione adesso faremo tutto ciò che possiamo per vagliare l'autenticità della vocazione e che vogliamo ancora di più accompagnare i sacerdoti nel loro cammino affinché il Signore li protegga, li custodisca in situazioni penose e nei pericoli della vita. Ele pensava que fossem uns 1000 padres, alguma coisa assim que viesse. Só que com o tempo, aos poucos, foi aumentando o número, no final eram 16.000, era mais da metade da praça de São Pedro, e ele ficou muito comovido, muito feliz, e sobretudo naquela noite anterior, na vigília, ele chegou a se emocionar. Dio si serve di un povero uomo al fine di essere attraverso lui presente per gli uomini e di agire in loro favore. Questa audacia di Dio, che ad esseri umani affida a se stesso, che pur conoscendo le nostre debolezze ritiene degli uomini capaci di agire e di essere presente in vece sua. Questa audacia di Dio è la cosa veramente grande che si nasconde nella parola sacerdozio. Ainda em 2010, surgiram denúncias de desvio de dinheiro no Instituto de Obras Religiosas da Igreja. Para mim, a instituição sempre foi um grande ponto de questionamento e dei vários passos para reformá-la. Trabalhei sempre em silêncio, tanto no aspecto legislativo quanto organizativo. No fim daquele ano, promulguei leis para fechar qualquer porta à lavagem de dinheiro. Fiz mudanças na direção da instituição. O Papa tomou conhecimento de tudo isso e tomou realmente medidas iniciais para justamente corrigir esses desvios da igreja e também esses desvios em relação também, digamos, à questão financeira, econômica que estava ocorrendo no Vaticano e precisamente neste banco, denominado Banco do Vaticano. O Papa foi muito corajoso. Os embates se sucediam,
Em 2012, documentos oficiais que haviam sido roubados foram divulgados. Em um organismo composto por milhares de pessoas, é impossível que todas sejam boas. Há que se considerar que isso existe e é muito doloroso. Mas existem pessoas muito boas, e isso supera todo o restante. E ainda digo, o mundo é assim. Na rede, sempre há peixes bons e ruins. This morning, the Holy Father Benedict XVI visited Paolo Gabriele in prison in order to confirm his forgiveness and to inform him personally of his acceptance of the request for pardon. A imprensa, vamos dizer, machucou muito, eu creio, o coração de Bento XVI, com certas afirmações que ele nunca disse, com certas, digamos assim, opiniões que não tinham nem pé nem cabeça, né? Que saíam assim a improviso, com certas comparações que não tinha nenhum sentido. Ele era simplesmente alguém que queria fazer e cumprir a sua missão. Que o Bento XVI, embora ele tenha sido atacado e criticado como vamos dizer assim, um político não tão hábil, temos obras de vaticanistas que vão falar de uma crise de um papado. Eu fico aqui com a máxima do Hans Urs von Balthasar, que dizia que para você entender um pontificado, você só entende depois. A coragem de renunciar do Papa alemão lembrou ao mundo que Deus é amor. É logo depois do intervalo. Até já! Quando Bento XVI surpreendeu o mundo naquele 11 de fevereiro de 2013, fragilidade foi uma das palavras atribuídas. Adjetivo dado por quem não conheceu de fato o seu pontificado, nem mesmo sua trajetória. Vamos recordar a vida de fé e a vocação do homem que mostrou ao mundo que Deus é amor. É preciso ter a energia das crianças. É preciso ter também a curiosidade que elas têm do mistério da fé. La mia catechista, preparandomi al giorno della prima comunione, mi ha detto che Gesù è presente nell'Eucaristia. Ma come? Io non lo vedo. Sì, non lo vediamo, ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio, non vediamo la nostra ragione, tuttavia abbiamo una ragione. Anche non vediamo, per esempio, la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste, vediamo questo microfono come funziona, vediamo le luci. Quindi, con una parola, proprio le cose più profonde che portano realmente la vita e il mondo non vediamo, ma possiamo vedere e sentire gli effetti. No início do meu caminho de fé havia uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. Aos 16 anos fui obrigado a servir meu país e compreender os horrores e a miséria humana. Diese Frage, wie das zu Beginn des Weltkrieges, Zweiten Weltkrieges war. Ratzinger, o Santo Padre, foi chamado em 1943 a Munique na artilharia para trabalhar com canhões. Éramos jovens do ginásio, de dia estudávamos e à noite deveríamos estar nos campos de batalha e armar os canhões que deveriam combater os inimigos. Em 1944 ele se tornou soldado e foi mandado para o combate contra os russos que já estavam na Hungria e então foi ferido no braço. Depois de alguns dias, partiu para encontrar seus pais, mas um comando à procura de desertores o encontrou. Ser preso sem documentos e fugindo significava a morte, mas como ele estava gravemente ferido, o deixaram partir. Eram tempos terríveis. Não era o bom combate que almejava combater.
como o apóstolo Paulo. Antes de me tornar o sucessor de Pedro, fui forjado na fé ainda menino. Meu pai, comissário, minha mãe cozinheira. Minha irmã Maria, dedicada à família. E meu irmão foi ordenado sacerdote junto comigo. Eu tinha 24 anos, sonhava em ser professor de teologia. Tornei-me vice-reitor da Universidade de Ratisbona, professor na Faculdade de Freising, até me tornar doutor em teologia dogmática. Lecionei em Bonn, Münster, Tubinga. Sì, come professore Ratzinger. Sim, como professor, Ratzinger, aqui em Regensburg, já era o mais famoso de todos os outros da universidade. Tantos estudantes vinham do exterior, até mesmo de outros continentes, para ouvir suas aulas ou fazer a tese de doutorado com ele. La tesi dottorale. O primado de Deus é o primado do amor e da verdade. Amor e da verdade talvez sejam as duas categorias ou as duas palavras que ele mais aplica a Deus em todo o seu pontificado. Então, da minha perspectiva, se eu pudesse resumir a teologia do Bento XVI, é radicada na fé, no anúncio, na liturgia da igreja e que tem, acima de tudo, um discurso central sobre Deus. Então, ela é verdadeira teologia, é um verdadeiro discurso sobre Deus. A universalidade do catolicismo, a sua pluralidade, homens provenientes de todas as partes da terra se encontraram e, unidos pelo mesmo ministério episcopal, puderam dialogar e buscar uma estrada comum. Concílio Vaticano II, uma experiência inesquecível. Allora noi siamo andati al Concilio non solo con gioia ma con entusiasmo. Era un'aspettativa incredibile, speravamo che tutto dovrebbe rinnovarsi, realmente venire un nuovo Pentecoste, una nuova era della Chiesa, perché la Chiesa era ancora abbastanza robusta in quel tempo, la prassi domenicale ancora buona, anche le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa erano già un po' ridotte ma ancora sufficienti, ma tuttavia si sentiva che la Chiesa non va avanti ma si diminuisce, che sembra piuttosto una realtà del passato e non la portatrice del futuro. E adesso speravamo che questa relazione si rinnovi, si cambi, che la Chiesa di nuovo sarebbe forza del domani e forza dell'oggi. E abbiamo saputo che, la relazione tra la Chiesa e il periodo moderno dall'inizio era un po' contrastante, cominciando con l'errore della Chiesa nel caso di Galilei, e si pensava di correggere questo inizio sbagliato e di trovare di nuovo l'insieme tra la Chiesa e le forze migliori del mondo per aprire il futuro dell'umanità, per aprire il vero progresso. Em 1977, fui nomeado arcebispo de Munique-Freising pelo Papa João Paulo VI. No mesmo ano, fui feito cardeal. O período no qual Ratzinger se tornou arcebispo foi um período muito movimentado. Seu predecessor foi o cardeal Júlio Doffner, que participou do Concílio Vaticano II e fez conhecer as novidades em sua arquidiocese. E depois, para Ratzinger, foi um desafio conseguir transformar as realidades do concílio numa prática moral e espiritual a ser vivida na arquidiocese. Ele era um pregador excelente, por isso as pessoas vinham de fora para ouvir suas homilias. Colocações muito simples e compreensíveis que levavam a um aprofundamento teológico. Ele tinha uma voz clara, um modo lúcido de expor
da fé. Il cardinale Ratzinger, in sintonia col Papa, ha affrontato con molto coraggio dei temi difficili, che sono stati anche oggetto di grandi discussioni. I brasiliani lo sanno, i temi della teologia della liberazione, per esempio, in cui in sintonia con il Papa Giovanni Paolo II il cardinale Ratzinger ha affrontato con coraggio quello che riteneva un problema serio di osservazione della buona dottrina della Chiesa Cattolica con il rischio della contaminazione dal punto di vista marxista. Della promozione dell'uomo non vogliamo, come ci ha detto da Sua Eccellenza, impedire questa promozione, ma liberare questa promozione da ostacoli, da dottrine che sembrano aiutare, ma di fatti impediscono vere riforme perché tendono a un sistema totalitario. Entre outros embates naturais de quem ocupa esse importante cargo da Igreja, enquanto prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, eu pude dirigir a redação do Catecismo da Igreja. And it was always a problem that the faith of many persons was deficient and insufficient. Today it is clear with all the relativism and so its problem is stronger than in past times. And so the problem of catechization and evangelization is much more difficult as in different times. I think the first point is a good catechesis, that in the preparation to the faith, in the education to the faith, really the faith of the Church is in its authenticity present. And I think the Catechism of the Catholic Church is a great help to see universally what is really faith of the Church and what is not. And the new compendium we are preparing will be another help to make more accessible the great Catechism in the practical work of catechization. Antes mesmo de ser Papa, ele foi um grande cardeal, um grande teólogo, e a sua teologia permanece, ela vai pelos séculos afora certamente ser reconhecida como uma grande contribuição para a teologia, para a vida da Igreja. No entanto, o terceiro conclave de minha vida me levou ao pontificado. A guilhotina, afinal, pairou sobre minha cabeça. Deswegen habe ich mit tiefer Überzeugung zum Herrn gesagt, tu mir das nicht an. Du hast Jüngere und Bessere, die mit ganz anderem Elan und mit ganz anderer Kraft an diese Aufgabe herantreten können. In dieser Situation, wo der Herr mir offenbar nicht zuhörte, in dieser Situation hat mich ein kleiner Brief sehr berührt, den mir ein Mitbruder aus dem Kardinalskollegium zusteckte. Er hat mich daran erinnert, dass ich die Predigt beim Gottesdienst für Johannes Paul II. Vom Evangelium her unter das Wort gestellt hatte, dass der Herr am See von Genezareth zu Petrus sagte, folge mir nach. In dieser Predigt hatte ich dargestellt, wie Karol Wojtyła immer wieder vom Herrn diesen Anruf erhielt, folge mir nach. Und immer neu viel aufgeben und einfach sagen musste, ja, ich folge dir, auch wenn du mich führst, wohin ich nicht wollte. Der Mitbruder schrieb mir, wenn der Herr nun zu dir sagen sollte, folge mir, dann erinnere dich an das, was du gepredigt hast. Verweigere dich nicht. Er hat geschrieben, wenn es so kommt, sei gehorsam, wie du es über den großen heimgegangenen Papst gesagt hast. Und dieser Brief ist mir aufs Herz gefallen. Bequem sind die Wege des Herrn nicht, aber wir sind ja auch nicht für die Bequemlichkeit,
sondern für das Große, für das Gute geschaffen. Habemus Papa Dominum Josephum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria, sua Santissima Madre, sta alla nostra parte. Grazie. Non abbiate paura di Cristo. Egli non toglie nulla e dona tutto. Chi si dona a Lui riceve il centuplo. Não há amor sem sofrimento, sem o sofrimento da renúncia a si mesmo, da transformação e purificação do eu para a verdadeira liberdade. Onde não houver algo pelo qual vale a pena sofrer, também a própria vida perde o seu valor. Non sono più Pontefice Sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Entro agora no último período de minha vida. No lento declínio das forças físicas, estou peregrinando interiormente rumo à casa do Pai. Foram 9 anos contemplando os jardins do Vaticano, um tempo profundo de reflexão. Entre orações, artes e leituras, acompanhou os acontecimentos do mundo. Visitas eram poucas, mas seu sucessor Francisco foi um amigo presente. Com respeito, apresentava-lhe os novos cardeais da igreja. Bento XVI deixou o mosteiro uma única vez para se despedir na Alemanha do seu irmão mais velho, que veio a falecer poucos dias depois. Em seu último ano de vida, ao ser acusado de omissão em casos de abuso, na época em que era arcebispo em seu país natal, expressou às vítimas profunda vergonha, grande dor e sincero pedido de perdão. Em breve me encontrarei perante o último juiz da minha vida. Embora eu possa ter muitos motivos de temor e medo quando olho para trás em minha longa vida, sinto-me em todo caso com um ânimo alegre, porque confio firmemente que o Senhor não é apenas o juiz justo, mas ao mesmo tempo o amigo e irmão que já sofreu ele mesmo minhas insuficiências, e é, portanto, ao mesmo tempo, meu juiz e defensor. A amizade com o juiz da minha vida me permite atravessar a porta escura da morte, com confiança. Lúcido e fisicamente frágil, em 2022, Joseph Ratzinger viu chegar sua 95ª primavera.
diante do encontro definitivo com Deus, peregrinou para os jardins celestes. O homem tem em si uma sede de infinito, uma saudade de eternidade, uma busca de beleza, um desejo de amor, uma necessidade de luz e de verdade que o impelem rumo ao absoluto. O homem tem em si o desejo de Deus. Frase do Papa Bento XVI. E com essa homenagem nos despedimos agradecendo a sua companhia. Até mais!